Arboleda interessa ao Vasco da Gama, ele pode ser trocado por Marino Inestrosa? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta. Falo também sobre Scarpa. Está de saída do Atlético Mineiro, caberia no seu time do coração para completar. Já Arboleda foi desmascarado no São Paulo. Quero te falar também sobre o São Paulo, que tem o terceiro maior patrocínio master do futebol brasileiro em 2026, superando o Palmeiras. Te atualizo ainda sobre o custo do departamento de futebol do São Paulo. E não é barato. Para completar, além de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pede para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nicola, por que eu tenho que deixar like? Porque o YouTube reconhece os vídeos legais como aqueles vídeos com muito like. Então se você gosta do meu trabalho, não esquece de deixar like. Se puder também, comenta e participa. É sempre mais uma forma de engajar. Já Rian Francisco, atacante do São Paulo, participou de mais um jogo no Sub-20. O atleta recuperado de uma cirurgia no ligamento do joelho tem recuperado a condição física e também ganhado o ritmo de jogo. No time Sub-20 ele disputou o brasileiro da categoria contra o Bahia nessa quarta-feira. E Arboleda foi desmascarado pelo São Paulo. Dá uma olhada nessa informação divulgada pelo jornalista Rafael Emiliano. Segundo ele, o tricolor desistiu de rescindir o contrato com o equatoriano depois de descobrir que ele já tinha negociações avançadas para se transferir para o Atlético Paranaense. Algo como, você já tem acordo com os caras e só está esperando a rescisão do contrato para acertar lá? Então tá bom, não tem mais rescisão de contrato. Se você quiser, comunique ao Atlético Paranaense para que nos pague uma compensação financeira, só assim pode haver negócio. Não sei até que ponto essa situação é benéfica ao São Paulo, até porque o Arboleda custa R$1 milhão por mês ao tricolor. Como a janela de transferência só reabre em 20 de julho, São Paulo pode ter o custo do mês de maio e de junho, além de julho, são 3 meses ou R$3 milhões sem poder utilizar um atleta que desde que voltou do desaparecimento dele, ele ficou um mês no Equador sem autorização do São Paulo. O Arboleda tem treinado separado do restante do elenco e teve multa de 1 mês do seu salário. Será que essa economia vale a pena? Será que não valeria mais a pena ter rescindido o contrato com o Arboleda e permitido que ele fosse buscar um novo clube? De qualquer forma, a realidade do Arboleda é essa, ele não faz parte dos planos e o tricolor espera por uma compensação financeira para liberar o atleta de 34 anos de idade, que tem vínculo até dezembro de 2027. O São Paulo tem um contrato de patrocínio master maior do que o Palmeiras. Algo meio raro nesses últimos anos, especialmente por conta de toda a capacidade esportiva do Palmeiras na comparação com o tricolor. Consegui apurar que o São Paulo assinou um acordo com a Superbet que lhe garante, em 2026, R$105 milhões fixos. Estou excluindo todos os bônus. Já o acordo do Palmeiras com a Sportingbet garante R$100 milhões fixos, também sem bônus. Importante registrar ainda que a partir de 2027, São Paulo terá um reajuste garantido com o seu patrocinador master. Isso porque Superbet e São Paulo se acertaram para que uma média dos contratos de patrocínio de Flamengo, Corinthians e Palmeiras resulte no valor final do São Paulo. Nesse momento, São Paulo tem assegurados para 2027 R$134 milhões. Isso porque especialmente Flamengo e Corinthians conseguiram contratos muito interessantes com outras casas de aposta esportiva. Hoje o Flamengo é dono do maior contrato. A Betano paga R$268 milhões por ano. Corinthians aparece no segundo lugar com R$150 milhões da Sportsbet. Não, perdão, da Esportes da Sorte. São Paulo é o terceiro, R$105 milhões com a Superbet. O Palmeiras em quarto com a Sportingbet e R$100 milhões. O que você pensa sobre esses números? Todos os acertos do São Paulo com Eduardo Toni, diretor de marketing, que deixou o tricolor na última quinta-feira. Quero te contar sobre o custo do departamento de futebol do São Paulo na temporada passada, mais uma temporada sem títulos e de gastos bastante altos. O departamento de futebol do tricolor custou R$687 milhões, número do próprio balanço oficial do São Paulo. Quero contar que a previsão do tricolor para o seu departamento de futebol era de gastos na casa dos R$530 milhões, ou seja, foram investidos R$157 milhões a mais. Lembro muito bem de várias discussões que aconteceram no São Paulo na temporada passada, com o Márcio Carlomagno na condição de CEO, entendendo que Carlos Belmonte gastava muito mais do que poderia, e agora os números são definitivos, R$157 milhões a mais.
Importante registrar que isso significa uma média de 57 milhões de reais por mês investidos na temporada passada. O valor inclui salários, direitos de imagem, luvas, custos com funcionários, centros de treinamento, viagens, hospedagens, entre outras coisas. E ainda assim, apesar desse gasto bastante alto, o Tricolor fechou a temporada de 2025 com um superávit de 149 milhões de reais no futebol. Ou seja, ainda que tenha gastado 687 milhões, o departamento de futebol foi capaz de render tanto que garantiu 150 milhões a mais. Isso se dá basicamente também por conta das vendas que ficaram na casa dos 284 milhões de reais. Só para completar, registrar que folha salarial do São Paulo no ano passado foi de 225 milhões ao longo do ano, direitos de imagem 102 milhões. Você soma tudo e divide por 13, estou incluindo também o 13º, e dá para dizer que com salário e imagem, o São Paulo desembolsou 25 milhões e 100 mil reais mensais. Esse custo é ainda maior porque há também pagamento de luvas. Então, se alguém falar que a folha salarial do São Paulo é abaixo dos 20 milhões de reais, você pode dizer que não, baseado no próprio balanço financeiro tricolor. Gustavo Scarpa está de saída do Atlético. O Galo está tão convencido de que não conta mais com o jogador que vai impedi-lo de completar 13 jogos no Campeonato Brasileiro. Você sabe que até 12 partidas permitem que um atleta que jogou por um clube defenda outro no Campeonato Nacional em 2026. O Scarpa nesse momento tem 10 jogos, ou seja, se fizer mais 2 partidas, ainda pode se transferir para outros clubes. O Atlético até a pausa para a Copa do Mundo faz 4 jogos. Contra Botafogo, Mirassol, Corinthians e Vasco, a tendência é que o Scarpa faça no máximo 2 jogos. O problema é encontrar quem queira contratar o jogador de 32 anos de idade, pagando uma compensação financeira ao Atlético. Galo havia o comprado do Nottingham Forest por 5 milhões de euros e já aceita tomar prejuízo, mas vai pedir algo entre 3 e 4 milhões de euros. Scarpa que custa 1 milhão e 200 mil reais por mês e tem contrato até dezembro de 2027. Nas últimas horas, o nome do atleta foi especulado como possível reforço do Bahia. Já contei para vocês que o São Paulo descartou qualquer possibilidade de comprar. Para completar, registrar que Dudu é outro que pode estar de malas prontas. Com um detalhe importante, o Dudu já completou 12 jogos pelo Galo no Campeonato Brasileiro, ou seja, não pode mais ser utilizado para que tenha a oportunidade de ser negociado com um rival brasileiro. Já havia contado para vocês algum tempo atrás, depois de ouvir um dos acionistas do Atlético, sobre a intenção do clube em fazer uma reformulação na metade do ano. Hulk já foi embora, custava 2 milhões e meio de reais. Com a saída de Scarpa e Dudu, 1 milhão e 200 mil para o Scarpa, 1 milhão e 100 mil para o Dudu, o Cruzeiro consegue uma economia importante, que pode lhe garantir bons reforços na metade da temporada. E Arboleda pode ser trocado por Marino Inestrosa. Essa suposição foi feita por dezenas de torcedores do São Paulo nas redes sociais, depois da informação de que Arboleda interessa ao Vasco. Você sabe, o zagueiro equatoriano que se ausentou por um mês do São Paulo sem permissão foi multado em um mês de salário, vai treinar separado até que surjam propostas para que ele seja negociado. A ideia do tricolor é tentar uma compensação financeira ou uma troca de jogadores com o Arboleda na metade do ano. O interesse do Vasco no Arboleda nem é tão novo. O atleta, inclusive, já está na mira de outros clubes brasileiros, como o Atlético Paranaense. Nessa suposição de que o Inestrosa poderia ser envolvido na troca, tem a ver com um interesse antigo do São Paulo no atacante colombiano. O Marino Inestrosa, antes de ser comprado pelo Vasco, no início do ano por 30 milhões de reais, esteve nos planos do São Paulo, mas o tricolor não tinha grana para fazer esse investimento. A passagem do Inestrosa por São Januário é das piores. São 14 jogos na atual temporada, nenhum gol e nenhuma assistência. Está muito claro que o Renato Gaúcho não conta com o jogador apesar do alto investimento. Inestrosa de apenas 23 anos de idade. Nos últimos 5 jogos, ele nem saiu do banco em 4 e na única partida que entrou, ficou em campo apenas 12 minutos. É natural até que o Vasco pense em alternativas para o Inestrosa, mas não me parece nem um pouco cabível que essa troca entre Arboleda, 34 anos, e Inestrosa, 23 anos, seja pau a pau. O Arboleda está em reta final de carreira com vários problemas extracampo, tem valor de mercado bem pequeno. O Inestrosa foi comprado, repito, em janeiro por 30 milhões de reais. A única chance desse negócio acontecer seria por empréstimo, para que o Inestrosa ficasse, por exemplo, no São Paulo até o fim da temporada, com o tricolor assumindo 100% dos direitos econômicos e também com uma opção de compra.
Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo que eu vou ficar de olho nessa história. O que eu posso contar é que o nome do colombiano segue na pauta São Paulino, mas não há grana para o São Paulo fazer qualquer tipo de investimento como tem sido em relação aos últimos reforços. Você, na condição de dirigente São Paulino, faria esse negócio? E como vascaíno, já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião? Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Em relação à Arboleda no Vasco, o Arboleda foi reintegrado nessa segunda-feira ao São Paulo, vai treinar em horários separados e teve um mês do seu salário descontado, porque ele se ausentou exatamente por um mês, ele vai embora no dia 4 de abril e se reapresenta no dia 4 de maio. São Paulo decidiu não optar pela rescisão por justa causa, com medo de perder a ação e ter um caminhão de dinheiro para pagar. O contrato do Arboleda só se encerra em dezembro do ano que vem e ele ganha ou custa R$1 milhão por mês. O Arboleda ganha 700 mil mensais e ele tem direito a mais 300 mil que o São Paulo paga para quitação de dívidas, tá? Por que o São Paulo não dispensou, além dessa questão da justiça, a percepção de que o mercado brasileiro quer contratá-lo? Então o São Paulo vai aguardar por propostas, eventualmente para tentar alguma troca ou algo do gênero. Fala família, beleza? Chegando aqui com mais aquele giro de notícias importantes, exclusivos e atualizados do São Paulo para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, noticiado, especulado nos bastidores do maior clube do Brasil. Desde já peço humildemente seu like, se inscreva no nosso canal e adicione nosso vídeo aí como favorito para você sempre ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado no Tricolor Paulista, porque nesta sexta-feira, agitada demais com muita informação do maior clube do mundo, a gente te agradece demais e até o próximo vídeo. Fui!